Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 5 de dezembro, estamos na primeira semana do Advento. Esse tempo de espera, de reconciliação, esse tempo de estarmos preparados para a grande festa que iremos celebrar no dia 25, a festa da encarnação do Verbo, ou seja, um Deus que se faz humano, que assume a nossa humanidade para nos ensinar a ser humanos e a sermos mais parecidos com Deus. Que nós possamos preparar-nos bem nesse tempo, participando das novenas de Natal, lá nos nossos círculos bíblicos, preparando assim o coração, a família, a vida, para viver intensamente esse tempo de Natal. Que o tempo do Advento possa ser, de fato, então, essa espera ativa, assim como Maria, que é uma das figuras centrais do Advento, Maria, Isaías e João Batista. Os dois profetas porque preparam o caminho do Senhor, e Maria porque acolhe em seu ventre o Salvador. Então que eles possam nos inspirar para que nós também possamos preparar a nossa casa, preparar o nosso coração para receber Jesus, que Deus nos dá de presente para nos conectar mais fortemente com Ele mesmo, com o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus libertador. Envia o seu Filho para nos libertar, para nos salvar. Que essa festa da encarnação possa ajudar a transformar a nossa vida, para sermos mais próximos de Deus. Nesses tempos, queridos irmãos, nesses últimos dias, temos acompanhado a COP28, que é esse encontro de todos os líderes do planeta para falar sobre as questões climáticas, a questão das mudanças que são necessárias no mundo para que possamos cuidar mais da nossa casa comum. Então, além de irem os líderes, os presidentes, primeiros ministros dos países, vão milhares de pessoas de vários países que são técnicos, pessoas gabaritadas que trabalham os acordos entre os vários países. Os líderes, os presidentes vão lá, fazem o seu discurso, mas aquilo que acontece na COP28, o principal é agora, entre esses técnicos, esses assessores que ficam lá, procurando fazer acordos e dar passos em relação àquilo que o mundo precisa. O Papa Francisco, ele está entre os signatários da declaração dos representantes de diferentes religiões reunidos em Dubai para a conferência sobre o clima da ONU. Os líderes religiosos todos vão fazer um grande documento colocando as suas preocupações, as suas reivindicações. O documento pede um grande compromisso à política, aos governos e também às empresas para acelerarem a transição energética sem deixar para trás ninguém, começando pelas comunidades mais vulneráveis. O apelo é para que nos unamos de forma colaborativa e resoluta para custodiar o esplendor da casa comum. Então nós sabemos da preocupação do Papa Francisco, que já foi ao encontro de muitos líderes religiosos, para que também nós, também as religiões, tenham um compromisso com a mudança, que nós possamos fazer essa leitura a partir dos nossos livros sagrados e dar a entender às pessoas que Deus quer o nosso bem, que Ele criou tudo para nós desfrutarmos, não para nós destruirmos, não para nós submetermos à criação, não para nós nos sentirmos donos. Então, é um compromisso e, ao mesmo tempo, uma esperança. Não é? A declaração dos líderes religiosos para a COP28 em Dubai segue esses dois caminhos, compromisso e esperança. Um documento assinado, entre outros, pelo Papa Francisco, no qual se reafirma a unidade, a responsabilidade compartilhada e a fraternidade entre todos por uma ação
a fim de atingir a meta de reduzir a temperatura da Terra em 1,5 graus até 2030, mas também para apoiar as comunidades afetadas pelas mudanças climáticas. Essa meta de 1,5 graus diminuir até 2030 é uma meta já antiga, que nem todos os países fizeram a sua parte para realizar isso. Então, volta esse apelo do Papa Francisco e de todos os líderes religiosos, representantes de diferentes religiões e tradições indígenas, por meio do diálogo com cientistas, estudiosos, religiosos, acadêmicos, organizações de mulheres, jovens, sociedade civil, líderes empresariais e responsáveis pelas políticas ambientais, expressam pesar pelo que está acontecendo, reconhecendo também as conexões entre mudança climática, migração, conflito, mas também o papel potencial das pessoas de fé como construtores de paz ambiental. O documento pede respostas urgentes para acelerar a transição energética, garantindo equidade e justiça, convidando as pessoas a adotarem um modelo circular para viver uma vida equilibrada e digna em harmonia com a natureza. Em seguida, o apelo às empresas para que passem de combustíveis fósseis para fontes de energia limpa. O apelo aos governos para que promovam a agricultura sustentável, garantindo plenamente a segurança alimentar e a proteção dos ecossistemas. Ninguém deve ser deixado para trás, diz o texto. As necessidades de todas as pessoas, especialmente as crianças, as comunidades vulneráveis que enfrentam desastres e conflitos, os jovens, as mulheres e os povos indígenas, bem como os animais e a natureza, devem estar no centro de nossos esforços. Fundamental para isso é a ativação de mecanismos financeiros que tratem de perdas e danos, sobretudo nas partes mais vulneráveis do mundo. Os líderes religiosos então se comprometem a mudar seus padrões de consumo e a promovê-los, a levantar suas vozes em defesa da biodiversidade e da conservação da fauna selvagem, a apoiar a igualdade e os direitos dos povos indígenas, defendendo a sabedoria ancestral que está entrelaçada com o bem-estar da terra. Diz o documento, no momento em que nos encontramos no limiar da história, considerando a gravidade dos desafios que enfrentamos coletivamente, permaneçamos conscientes do legado que deixaremos para gerações vindouras. Imploramos sinceramente a todos os tomadores de decisão reunidos na COP28 que aproveitem este momento e ajam com urgência, tecendo um conjunto de ações compartilhadas e profunda responsabilidade. Daí o apelo para uma ação rápida, colaborativa e resoluta para curar nosso mundo ferido e preservar o esplendor de nossa casa comum. Uma maneira de restaurar a esperança para gerações futuras e empreender esta viagem rumo a um futuro de resiliência, harmonia e florescimento para toda a vida na Terra. Então, acompanhando os nossos líderes religiosos, especialmente a palavra forte do Papa Francisco nessa COP28, rezemos pela nossa Terra, pelo nosso planeta, para que essas mudanças climáticas tão desejadas, para que o respeito pela nossa casa comum possa ajudar nessa diminuição que nós precisamos fazer de 1,5 graus até 2030 para salvar a nossa casa comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.